A América Inglesa. Originalmente, no século XVII, a América Inglesa era constituída por 13 núcleos coloniais, com características econômicas, culturais e religiosas diferentes. Ao norte de Massachusetts, a Delaware, economia baseava-se em pequenas e médias propriedades agrícolas familiares. O trabalho familiar era complementado pelo de trabalhadores assalariados ou de servos temporários. Estes núcleos eram pessoas que tinham as despesas da viagem custeadas pelos proprietários de terra. Em troca, firmavam um contato pelo qual recebiam moradia e alimentação e deveriam prestar serviços a seus patrões por determinados anos. Havia também algumas pessoas que, sentenciadas à morte na Inglaterra, trocavam sua pena pelo trabalho servil na América. O clima dessas colônias era bastante semelhante ao da metrópole. Não havia metais nobres, matérias-primas ou gêneros tropicais para enviar para a Europa. Assim sendo, a economia das colônias do norte baseou-se na produção agrícola de gêneros de substância, na pesca, na indústria madeireira, no comércio de peles e no desenvolvimento artesanal. Tais atividades estiveram voltadas para o mercado interno colonial. Por todas essas razões, essas colônias passaram a ser designadas como Nova Inglaterra. No sul, as colônias da Virgínia, Maryland, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia caracterizaram-se pela empresa colonial destinada ao mercado externo. Construídas também por refugiados políticos e religiosos da metrópole, essas colônias produziam tabaco, anil, arroz e algodão em grandes propriedades, nos chamados latifúndios. Além de servos temporários, foram utilizados escravos nessas propriedades. Primeiro indígenas, depois negros africanos escravizados. Ao contrário de Portugal e Espanha, o governo inglês não desempenhou um papel fundamental na fundação dos núcleos colonizadores. Apenas autorizava indivíduos e grupos que desejassem explorar as terras americanas e tolerava a fuga de perseguidos. A América era o lugar para onde podiam ser mandados os indesejáveis, os sentenciados, os desempregados e os chamados miseráveis. Além disso, desde o início, a coroa inglesa concedia autonomia política aos fundadores de colônias no Novo Mundo e permitia a prática de diversas crenças e cultos religiosos. Como na Europa as perseguições eram frequentes, a América acabou por tornar-se a região que abrigava grupos de religiões diferentes. Vinham atraídos pela possibilidade de se tornarem proprietários de terras e pela promessa de tolerância religiosa. Vinham por terra e também pela liberdade. Dispondo de grande autonomia política e econômica, nas colônias inglesas estabeleceram-se atividades econômicas que escapavam ao controle da Inglaterra. Cada uma das 13 colônias possuía uma assembleia composta por representantes eleitos pela população local e subordinada a um governador nomeado pela coroa inglesa. Na região das 13 colônias, desenvolveu-se o chamado comércio triangular. Desde o século XVII, desenvolvera-se um próspero comércio chamado triangular nas colônias norte-americanas. No norte, produziam-se embarcações que se dirigiam às Antilhas inglesas, sobretudo Barbados e Jamaica, para comprar cana-de-açúcar e melado para a produção de rum.
Com o rum, obtinham-se escravos na África e os escravizados eram vendidos nas Antilhas e nas colônias do Sul. Outro circuito do comércio triangular envolvia a Inglaterra, para onde era levado o açúcar das Antilhas e de onde eram trazidos produtos manufaturados que eram revendidos nas colônias do Sul e nas Antilhas. As atividades comerciais das colônias do Norte deram lucros aos colonos que investiram em pequenas oficinas de carroças, móveis, sapatos e ferramentas. Vendiam seus produtos para as colônias do Sul e para outras ilhas inglesas do Caribe. Neste contexto, houveram também as insatisfações coloniais. Por volta de 1760, a Inglaterra alterou sua política com relação às suas colônias americanas. A partir de então, procurou ampliar o espaço de seus produtos manufaturados nos mercados coloniais e investiu novos tributos sobre as atividades desenvolvidas na América. A nova política estabeleceu também uma força militar permanente nas colônias. Transferiu as decisões sobre os povos indígenas para o governo metropolitano e também proibiu as assembleias coloniais de imprimirem papel moeda. Os colonos também se sentiam traídos pelo governo britânico. Após participarem da vitória sobre os franceses da Louisiana nos conflitos da chamada Guerra dos 7 Anos, não puderam avançar em direção às terras localizadas no oeste. Já em 1763, a coroa inglesa restringiu a presença dos colonos no território entre os montes Apalaches e o rio Mississippi, em função dos conflitos frequentes com os povos indígenas.